Uma oração e um salmo. É o que Deus está pedindo para você, para abençoar a sua vida, o seu dia, a sua noite, para que os seus caminhos estejam abertos e guiados por Ele. Que você receba de coração aberto e espontâneo essa oração que nós vamos fazer por você e em seguida um salmo com um pequeno ensinamento que eu creio que vai agregar na sua fé, tá bom? Muito bem-vindo a esse momento, a essa terça-feira, que temos um hábito toda terça-feira de estar aqui juntos, ligados, unidos em fé. E se você está aqui, seja bem-vindo. Se você está pela primeira vez, que você se sinta bem acolhido, acolhida. Se você recebeu um convite para estar fazendo parte dessa corrente de oração, saiba que existe alguém que te ama muito e que quer o seu bem, que quer que Deus faça o melhor para a sua vida, tá bom? Nós vamos nos preparar para a oração e eu queria que você escrevesse aqui nos comentários os nomes que você quer muito que Deus visite nessa oração especial, tá bom? Coloque na descrição aí, nos comentários aqui embaixo, os nomes que você quer que recebam oração, não importa quem quer que seja, só para você ter uma ideia, todas as vezes que alguém vier, mesmo que não for agora, às 8 horas, mas depois ouvir, participar da oração, no momento que estiver orando, os nomes vão estar ali, recebendo novamente essa oração, tá bom? Então vale a pena deixar os nomes para a oração e eu quero que você foque nesse versículo que eu vou citar aqui para você antes da gente orar. Lá em Isaías, a palavra diz assim, que desde a antiguidade nunca houve um Deus assim, um Deus que trabalha, sabe? Para quem espera nele. E se você espera em Deus, se você tem esperado em Deus, saiba que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Inclusive, vamos colocar esse versículo para as pessoas. Isaías 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor, não existe um Deus além desse Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus, que criou a terra, o Deus que te fez, que te formou. Não existe um Deus além, superior do que esse Deus. E o que esse Deus faz? Esse Deus trabalha para quem espera nele. Amém, gente? Então, já é uma resposta, né? Você acalmar o seu coração, orar, como nós vamos fazer agora, e você vai poder esperar nele, tá bom? Então, se você já colocou os nomes para a oração, você fez muito bem. Se você não colocou, coloque. E nós vamos agora falar com Deus. É momento de oração. Espírito Santo, meu Pai, o Senhor é um Deus grande, poderoso, um Deus tremendo. A grande verdade, meu Pai, que todas as vezes que nós entramos na Tua presença, nos falta, Senhor, adjetivos para citar sobre a Tua grandeza, as maravilhas que o Senhor já fez e as maravilhas que o Senhor continua fazendo. O Senhor é um Deus que é bondoso, que é grande em misericórdia. E além disso, mesmo nós não merecendo, o Senhor trabalha para quem espera em Ti, meu Pai. Então, os problemas, tudo aquilo que nos preocupa, o que o Senhor está dizendo aqui agora, através dessa oração, espera de mim. Cria expectativa em Deus, que a sua confiança, que a resposta que você quer e que você precisa, que você
tem uma expectativa alta sobre Deus, sobre a fé que você tem nele, sobre o quanto que você o busca, sobre o quanto que você clama a ele. Nós esperamos de ti, Senhor. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa viva esperança, porque mesmo quando os nossos olhos não veem, mesmo quando o nosso coração está aflito, mesmo quando não podemos tocar e nem temos uma ideia daquilo que vai acontecer, o Senhor está trabalhando e o que nós temos que fazer é confiar em Ti, meu Pai. O que nós temos que fazer é usar a nossa fé, é crer no Senhor e esperar em Ti, meu Deus, saber esperar. E quanto mais aprendemos a esperar, eu creio que mais o Senhor trabalha, mais o Senhor age, mais o Senhor faz, mais o Senhor, meu Deus, manifesta o Teu poder, porque tudo é para a Tua glória, meu Pai. O Senhor não precisa de um empurrão, o Senhor não precisa de uma mãozinha, porque todo o poder está sobre as Tuas mãos, todo o domínio está com o Senhor, todo o poder de fazer, de se manifestar está em Ti, meu Pai. Então, o Senhor não precisa que a gente busque uma segunda alternativa. O Senhor não está ocupado demais para nos atender. O Teu poder não se esgotou. O Senhor tem o poder para fazer casos impossíveis se tornar possível. E o Senhor também tem o poder, meu Pai, de trazer os milagres do dia a dia, porque também precisamos viver os milagres do cotidiano, aquilo que o Senhor faz por nós, a Tua boa mão, a Tua bondosa ajuda que sempre está do nosso lado, desde o momento que acordamos, respirando, vivendo, com saúde, contemplando a nossa família, contemplando o céu, a beleza da vida. Tudo isso é milagre, meu Pai. É o milagre do cotidiano, são os detalhes da vida que o Senhor nos presenteia todo o tempo e somos eternamente gratos por isso. O que podemos fazer aqui, Senhor, é agradecer por tudo. O que podemos fazer aqui, meu Pai, é ser grato por tudo e entregar e continuar entregando nas Tuas mãos os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas culpas, os nossos sofrimentos, as respostas que não aconteceram. Tudo isso, Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos. Que cada nome, Pai, seja visitado, que cada família seja tocada, que cada vida seja tocada, que de acordo com a Tua santa vontade, que seja, meu Pai, chegada a salvação nessa casa, que venha chegar a salvação nesse lar, que de acordo com a Tua vontade, que chegue a restauração para essa casa, para essa família, que de acordo com a Tua vontade, Pai, que seja restaurada a fé de cada irmão, que talvez se encontra triste, ferido, magoado, perdido, talvez se sente deslocado porque está passando por um problema na sua igreja, na sua comunidade, com os seus irmãos. Senhor, restaura a fé dessa pessoa, fortalece essa pessoa e que ela sinta, meu Pai, queimar dentro dela o chamado, o amor pelas almas, a paixão pelas almas, o amor em Te servir, o primeiro amor, meu Pai, a primeira fé, que tudo isso alcance, meu Pai, de forma genuína, cada pessoa que nos ouve, cada pessoa que compartilha desse momento de oração, desse momento espiritual aqui com a gente, que cada pessoa seja avivada, renovada, é o que nós Te pedimos, que venhamos descansar no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém, graças a Deus e graças a Deus. Se você ainda não colocou o nome para oração, deixa aí o nome. Se no momento da oração você lembrou
de mais alguém, porque às vezes acontece isso, né? A gente acaba lembrando de alguém e é importante você ir lá e colocar o nome, não tem problema, tá bom? Como falamos no começo, uma oração e um salmo. Então agora chegou a hora do salmo. Se você puder aí, anota. É o Salmo 42, o versículo 5, e a gente vai colocar na tela aí para você. E o salmista diz assim, olha só. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ó, novamente aí a palavra de esperar em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Eu venho meditando e pensando em algumas coisas, eu quero dividir com você, porque existem dois tipos de problema. Existem dois tipos de problemas. Problemas que a gente sabe o nome, que a gente sabe a causa, e a gente ora de forma específica sobre aquele problema. Sabe, quando você recebe, por exemplo, um diagnóstico de um médico, falando o nome da doença, a causa da doença, etc. E aí você começa a partir daí orar e entregar isso nas mãos de Deus. E é claro, né, ninguém gosta de receber uma notícia dessa. Então, a gente fica angustiado, o nosso coração fica angustiado, a nossa alma fica aflita. Às vezes, o espírito se abate, mas você sabe por quê. Você sabe por que você está assim. Às vezes você recebe uma notícia, acontece receber uma notícia que um familiar seu sofreu um acidente, que um familiar seu está doente, que um familiar seu está passando um problema financeiro muito difícil, que às vezes vai além daquilo que você pode ajudar. E aí você fica com sintomas, né? A alma aflita, o coração apertado, o espírito abatido, você vai trabalhar, o seu semblante não é de alegria, as pessoas conseguem ver, é notório, mas você sabe por que você está daquele jeito. E existe um outro tipo de sofrimento, que é quando você está sofrendo, sua alma está abatida, seu espírito está abatido, você está angustiado e você não sabe por quê. Então, nesse salmo, Davi ele começa com uma pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Então, ele estava sentindo a alma abatida, ele estava perturbado, mas ele não sabia por quê. É claro que a gente, se você lê a história de Davi, se você lê desde 1 Samuel e depois 2 Samuel e lê os Salmos, tem momentos que Davi deixa claríssimo por que ele estava aflito. Por conta dos inimigos que cercaram ele, porque as pessoas tinham inveja dele, porque exércitos estavam se levantando contra ele, porque ele estava fugido, porque ele estava em caverna, porque ele estava morando com os inimigos, buscou ajuda com os inimigos. Então, Davi sempre teve muitos motivos claros porque ele estava sofrendo, mas aqui não. Aqui ele relata um sofrimento que ele está passando e que ele não sabia bem a causa daquilo. E isso acontece. Você sabe, eu já atendi pessoas, já conversei com pessoas, caso real, que as pessoas falam assim, eu estava bem, estava tudo bem, e de repente eu caí em depressão. E de repente eu fiquei ansioso, eu tive um ataque de ansiedade, eu tive algo aconteceu. E aí a pessoa começa a passar por terapia, com um psicólogo e atendimento com o seu pastor, etc. Mas é o que eu estou querendo dizer. Ela não sabe em si o motivo daquilo, né? Então existem esses dois problemas. E a pergunta é, qual que é o pior? Qual é o pior?
É quando você já sabe e ora por aquilo para que Deus te ajude, ou quando você está sentindo essa dor horrível no seu peito, na sua alma, essa angústia terrível e não tem motivo para você sentir isso. Você às vezes já enfrentou grandes problemas e agora está vivendo uma calmaria, mas tá assim, seu corpo tá assim. Sua alma tá assim, seu espírito tá assim, tá perturbado, tá conturbado e você não sabe o que é. Então, o que fazer? Davi aqui, além dele se perguntar, ele fala também com a sua alma e ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O que Davi está fazendo aqui? Ele está falando com a alma dele. E você pode fazer isso também. Se você está vivendo algo semelhante, você pode falar com a sua alma. Alma, espere em Deus. Fica calma. Espere em Deus. Se apega em Deus. A alma, Deus é o arrimo da nossa salvação. A alma, minha alma, Deus é a nossa segurança. Começa a falar com a sua alma. Vou te dar um exemplo, talvez isso fique um pouco claro. Sabe quando você vai fazer uma prova e que exige muito de você, e você está sozinho ali porque é uma prova individual, e no momento da prova, que está sendo aplicada a prova, você fala com você mesmo. Você fala assim, presta atenção. Sabe quando você fala na sua mente assim, presta atenção. Quando você está muito nervosa ou nervoso, você fala, fica calmo. Você está falando com você mesmo. E isso te ajuda. Você percebe que isso te ajuda? Então tem momentos da nossa vida que nós oramos a Deus pedindo ajuda específica por um problema. Mas tem momentos que nós oramos a Deus e no momento da oração, no momento que você está orando, no momento da comunhão, naquele momento espiritual, você fala com a sua alma, você fala com o seu espírito. Alma, se alegra. Alma, espere em Deus. Alma, minha alma, olha, vai ficar tudo bem, Deus é com a gente. Meu espírito se fortalece em Deus, se anima, porque vai ficar tudo bem. Nós vamos esperar em Deus. Amém, gente? Que você possa, de coração aberto, sincero e humilde, abraçar essa mensagem, essa palavra, e eu espero profundamente que foi útil para a sua vida, para a sua fé, para te fortalecer. Assista, ouça quantas vezes precisar, leia esse salmo mais vezes e guarda isso no seu coração, divide com pessoas. Tem muita gente sofrendo em silêncio. Tem muita gente sofrendo em silêncio, porque não sabe a causa do problema, porque existem problemas que não existe uma causa. Esse problema está na alma, esse problema está no espírito, e você precisa orar para que a alma e o espírito seja curado. Amém? Que Deus abençoe. Nós encerramos aqui com uma oração, com um salmo. Terça-feira, se Deus permitir, estaremos aqui de novo com toda alegria, com fé, junto com vocês. Não esqueça de deixar aí o joinha. Aí embaixo tem um desenho assim, ó, de um joinha. Clica aí no gostei, compartilha, coloca no status do seu Zap, do seu Instagram. Você vai estar levando essa mensagem a mais pessoas. Não se envergonhe de Deus, não se envergonhe de Jesus. Vamos soprar o Evangelho de paz. Que Deus abençoe e até mais.